Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta quinta-feira, hoje, 16 de novembro. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Gravação de Fala Fogo termina com discriminação a cadeirante. Moradores da Barra pedem a volta da balsa que fazia a travessia pelo rio Camboriú. Homem entra em prédio, furta a bicicleta e sai pela porta da frente. Taxa de preservação ambiental já está sendo cobrada em Bombinhas. E ainda, como comunicação virtual por emojis pode prejudicar o desenvolvimento dos jovens. Sejam bem-vindos. E a TPA, a taxa de preservação ambiental, já está sendo cobrada em Bombinhas. Para os estrangeiros, haverá um posto avançado de cobrança na cidade de Porto Belo a partir do dia 15 de dezembro. Para os turistas brasileiros, há ainda a possibilidade de pagamento em postos de cobrança dentro de Bombinhas e em comércios credenciados. Após deixar a cidade, o motorista tem 30 dias para pagar a taxa. Depois disso, recebe a cobrança em casa com juros e multa. Fique atento aos valores cobrados nesse ano. Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor, R$ 3,00. Veículos de pequeno porte, passeio automóvel, R$ 26,00. Caminhonete e furgão, R$ 39,00. Veículos de excursão, van, micro-ônibus, R$ 52,00. Caminhões, R$ 78,00 e ônibus, R$ 130,50. A cobrança segue até 15 de abril. Só 30% desse valor fica por município, 32% aproximadamente, só para você ter uma ideia. Olha só, é comum vermos acidentes em que motoristas colidem o carro com um poste. Aqui em Balneário Camboriú tem alguns postes que ficaram quase caídos depois de acidentes. Agora uma dúvida, nesses casos, quem deve pagar a substituição deles? 13 de outubro. Um taxista de Camboriú bate o carro contra um poste na Avenida Marginal Oeste, no bairro Nova Esperança, quando voltava de uma corrida. 25 de outubro. Uma viatura da Guarda Municipal de Balneário Camboriú colide contra outro poste, este localizado na Avenida das Flores. Apesar de os dois casos terem acontecido já há algum tempo, os postes continuam lá, do mesmo jeito, quase caindo. Aí surge a pergunta, né? Afinal de contas, de quem é a responsabilidade da troca destes postes? Inicialmente a responsabilidade é do condutor infrator, ou seja, daquele cidadão que colidiu com um poste, né, com um veículo automotor ou com qualquer outro tipo de veículo. A Celesc tem a obrigação de se planejar, fazer um projeto e para identificar, né, a destruição desse poste, se foi parcial ou total. A Celesc repõe esse poste, até mesmo que é um serviço de utilidade pública, ele não pode parar. E depois ela cobra, né, administrativamente, né, ou judicialmente daquele condutor infrator, daquele condutor que veio a colidir. Tá? Então a responsabilidade civil é do condutor, a Celesc repõe e depois cobra. Olha, foi realizada esta semana a tradicional formatura do fogo na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar. Acompanhe. Aconteceu na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar a formatura do fogo do curso de formação de soldados 2017. A cerimônia marca o momento em que os alunos soldados passam a usar oficialmente o fardamento da Polícia Militar de Santa Catarina. Familiares dos alunos estiveram presentes na formatura e o comandante-geral da PM de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique Ren, também esteve presente. A formatura do fogo é uma solenidade militar tradicional que serve como rito de passagem, marcando o término do período básico de formação, onde os alunos usam pela primeira vez a farda da Polícia Militar. Legal, e parabéns aos soldados. Olha só, atenção, temos imagens que mostram a facilidade com que um homem entra em um edifício, furta uma bicicleta e sai pela porta da frente. Veja como ele age e outros destaques no Giro de Notícias. As câmeras de segurança de um condomínio localizado na Avenida Alvin Bauer, no centro de Balneário Camboriú, flagraram o momento em que este homem furta uma bicicleta. Para entrar no prédio, ele chamou pelo interfone, afirmando que iria realizar um serviço no prédio. Depois, ele segue calmamente para onde estava a bicicleta e sai pela porta da frente do condomínio com o auxílio de um morador desavisado. O caso foi repassado para a Polícia Civil.
Ontem à tarde, um homem ficou pendurado no topo de um edifício de 37 andares no centro de Balneário Camboriú. Ele estava fazendo a limpeza da parte externa do prédio quando aconteceu um problema no equipamento, o que o impediu de continuar descendo. O corpo de bombeiros foi chamado e realizou o resgate do homem. Uma mulher morreu ontem à tarde vítima de acidente de trânsito na rodovia Interpraias. Este veículo K com placas de Camboriú estava com 2 mulheres a bordo quando colidiu contra um poste na praia de Laranjeiras. A passageira, Aline Karina Gonçalves Fronza, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A condutora, Denise Falcão dos Santos, foi encaminhada ao hospital e não corre risco de morte. As 2 ocupantes do veículo eram professoras na rede pública. As circunstâncias em que o acidente aconteceu não foram divulgadas. A agência do Banco do Brasil, localizada em Balneário Pissarras, foi arrombada nessa madrugada. Os criminosos chegaram em vários veículos. Os policiais foram chamados e, ao chegarem ao local, foram recebidos a bala pelos bandidos. 2 suspeitos foram mortos na troca de tiros. Uma operação foi montada e, na sequência, conseguiu prender o restante da quadrilha. Todos os envolvidos foram levados à delegacia de polícia. Os nomes deles não foram divulgados. Ontem à noite, a Guarda Municipal foi informada sobre um casal visivelmente embriagado que estava dirigindo um veículo New Beetle na Avenida Brasil. Quando o veículo foi avistado, sendo conduzido em forma de zigue-zague na pista, ele foi abordado. A motorista, esta mulher que não teve nome divulgado, não tinha carteira de habilitação e estava segurando uma garrafa de bebida. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez e ela foi levada à delegacia de polícia. No panorama geral, eu vou trazer mais imagens com relação ao caso que vocês viram daquele meliante aí que está entrando nos prédios na cidade e furtando as coisas. Esse que vocês viram no giro, que entrou pela porta da frente. Tem imagem dele saindo com a bicicleta e tem outras imagens que eu mostro daqui a pouquinho no panorama geral, tá bom? E olha só, na manhã de hoje, o Joaquim Lacerda foi até o centro de Balneário Camboriú gravar o Fala Povo, que nós exibimos aqui no Panorama Notícias todas as segundas-feiras. Mas hoje aconteceu algo inesperado, né? É verdade. Olha, estava correndo tudo bem, a gente gravou junto com o Sandro, o Fala Povo, quando no final a situação já estava definida, ouvimos as 3 partes, a pessoa que estava reclamando, o município, através do Departamento de Fiscalização, e também ouvimos o representante, o arquiteto da obra, que está sendo questionada. E no final, apareceu o proprietário com, segundo informações, a esposa. Vejam o que aconteceu, esse caso de discriminação, e nós vamos comentar na sequência. Acompanhe as imagens. Você também tem que me respeitar. A senhora tem que me respeitar. Eu não estou usando a minha necessidade para fazer nada. Vamos ter serenidade, eu acho que a senhora dentro da sua razão... O que a sua esposa acabou de falar para mim? Ela vai responder por isso, deve ser. Ela está sendo... Essa rua está sendo valorizada. Me perdoa. Me perdoa. Desculpa, eu eu não sou... A senhora sabe o que eu passo? Chamar a televisão. A senhora sabe o que eu passo? Chamar a televisão. A senhora sabe o que eu passo? Chamar a televisão. Chamar a televisão, eu chamei a fiscalização da prefeitura. Vamos ali na minha casa, por favor. Nós estamos numa cidade que é um canteiro de obra, senhora. A sua esposa utilizou a situação da minha situação de ser deficiente para eu falar que eu estou usando a minha situação de ser deficiente. A situação estava completamente resolvida aqui, a senhora foi infeliz que a senhora disse. Me perdoa. A senhora foi totalmente infeliz no que a senhora disse. A senhora disse que se coloque na minha condição. Se coloque na minha condição. Não estou usando a minha necessidade. Temos que ter serenidade para resolver. Só que ela está fazendo uma reclamação. Vamos fazer uma coisa. A senhora sempre esteve aqui? Sempre? Por favor, eu gostaria de levá-los à minha... Olha, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essas imagens. Eu e o Sandro vivenciamos essa experiência e, confesso, foi muito desagradável. A situação estava praticamente resolvida, quer dizer, todo mundo já tinha se entendido. Aí chega essa senhora, ela primeiro começa a narrar situações, dizendo que a pessoa está reclamando demais, e, enfim. E chegou ao ponto de dizer para ela assim, você está se prevalecendo e está chamando a imprensa aqui, porque você está aí, ó, nessa situação sua aí de cadeirante. Olha, que situação desagradável. Eu e o Sandro está aqui junto comigo, nós acompanhamos essa situação, deixou a menina de uma forma constrangida. Eu, inclusive, vocês ouvem a minha voz ali, porque eu falei, a senhora foi extremamente infeliz. Eles haviam solicitado para a gente, na matéria, o proprietário e essa senhora, que nós não usássemos as imagens dele antes dessa situação, quando nós conversávamos informalmente, até essa senhora se destemperar e começar a falar o que não devia, né? Ela devia se preocupar com outras coisas, e aí ela
começou a falar aquilo ali. Até então, nós não íamos usar as imagens. Quando estava saindo, eu disse para ele assim, a partir de agora, as suas imagens vão ser levadas para a televisão, porque o senhor não, mas essa senhora que está dizendo aí ser sua esposa, né, foi extremamente deselegante, extremamente ofensiva com essa jovem que está aí na cadeira, essa cadeirante. Então tá aí as imagens. Evelyn, né? Nossa conhecida, você já viu ela na tela da TV Panorama outras vezes, é esportista, já foi seleção brasileira de cadeira de rodas e basquete, fez um evento muito bonito aqui na semana passada, trouxe equipes de diversos estados, né, do país para participar. A única, você está se prevalecendo a única de uma condição especial. Foi a única situação em que isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Vocês vão ver o Fala Povo segunda-feira, quando ensinar fora essa parte, vocês vão ver, e vão ver inclusive o que ela fala a respeito desta situação, que ela está vivendo com a mãe dela extremamente desesperada pelo que eles vivem lá. Mas vocês vão ver o que elas falam, vocês vão entender que a situação estava completamente resolvida. Mas fica para segunda-feira isso aí, viu, Ana? Olha, falando em segunda-feira, na próxima acontece uma reunião pública para debater a possível volta da balsa para fazer a travessia pelo Rio Camboriú, entre o bairro da Barra e a Barra Sul. Muitos moradores, trabalhadores que há mais de um ano precisam atravessar pela passarela, pedem a volta da balsa. Carlos Maganin tem os detalhes. Nós estamos aqui com o vereador Bola para falar sobre uma reunião que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores, referente à balsa que faz a travessia, ou fazia a travessia da Barra Sul para o bairro da Barra. Uma questão que os próprios moradores da região estavam solicitando o retorno dessa balsa, não eram os moradores. Vereador Bola, como é que está essa situação que envolve o retorno da travessia pela balsa lá no Rio Camboriú? Bom, no início eram apenas 3 pessoas, hoje, segundo as pessoas que me procuraram, tem mais de 1.000 assinaturas no abaixo-assinado, então nós marcamos, finalmente, uma reunião pública na Câmara de Vereadores para a próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, às 19 horas, para as pessoas que são contra ou a favor do retorno da balsa, ou a gente usa o termo balsa, mas a gente não sabe qual é o que vai fazer a travessia das pessoas naquela parte do Rio Camboriú, se acaso for aprovado e se a Prefeitura contratar, né? Mas é justamente porque foi construído um equipamento, a passarela, que, segundo os trabalhadores, atende o turista, mas não atende às necessidades dos trabalhadores, né? Pessoas que trabalham em restaurantes, a gente tem falado bastante, com frituras, com cheiro de camarão, cheiro de peixe, trabalham em obras, não se sente à vontade. Os elevadores não são bons, né? Tem muito problema de manutenção nos elevadores, inclusive tem períodos em que fica um elevador funcionando apenas, de um dos lados, e daí as pessoas têm que subir escadarias. E subir escadarias, às vezes, com problema de articulação nos quadris, nos joelhos. Na realidade, o pessoal quer a volta de um transporte que agrade e que se identifique com o trabalhador. Então, nessa próxima segunda-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, essa reunião pública para tratar esse assunto, o retorno ou não da travessia ou por balsa, ou qual seja o equipamento da Barra Sul para o bairro da Barra, assim não precisando utilizar a passarela. Carlos Maganin, para o jornalismo da TV Litoral Panorama. Obrigada, Carlos. No próximo bloco tem previsão do tempo, uma entrevista ao vivo com o vereador Lucas Gotardo e você vai ver também de que forma a comunicação virtual por emojis pode prejudicar o desenvolvimento dos jovens. Voltamos já. Estamos de volta com o Panorama Notícias e agora uma entrevista ao vivo com o vereador mais jovem dessa legislatura em Balneário Camboriú, Lucas Gotardo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de poder estar me fazendo presente. Boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo. Olha só, o vereador Lucas, né, a primeira legislatura mais jovem deles, esse ano apresentou 19 projetos de lei e 175 proposituras, entre moções, pedidos de informações, requerimentos, enfim. Qual seria o seu projeto de destaque? Como é que você destaca? Olha, esse meu projeto aqui, gostei muito dele, esse aqui foi bacana. Olha, esse último que eu protocolei agora foi um projeto de emenda à lei orgânica
que faz com que a Casa Legislativa, ela para apresentar um projeto de lei, esteja junto um estudo técnico, um estudo de impacto de pessoas afetadas, justamente para a gente filtrar o que passa ali na casa. O nosso mandato, a gente tem uma premissa de que a gente não parte da questão quantitativa, e sim da prioridade para a qualitativa. Então, mais vale tu não fazer um projeto de lei do que tu fazer um projeto de lei mal feito. E o projeto de lei da emenda à lei orgânica é justamente para isso, para que vai apresentar um projeto de lei que tenha o estudo de impacto, que tenha o impacto financeiro desde pessoa jurídica ou física, para que a gente consiga apresentar coisas que realmente vão ser usadas, né? Hoje o Brasil tem mais de 200 mil legislações e isso acaba travando todo o mercado e deixando o sistema mais burocrático. Né? Porque os vereadores não podem fazer projetos de lei que onerem os cofres públicos. Exato. Mas, se tratando da iniciativa privada, ok. Esse ano agora que eu me lembro, assim, já teve de câmeras, né? Sim. Em creches, teve uma questão de ar-condicionado também, de ter que fazer uma limpeza e manutenção a cada ano. Teve também a cada carro vendido, uma árvore ser plantada. Então, isso onera o bolso, no caso, né, dos empresários da iniciativa privada. Exato. E é muito legal que tenha esse estudo junto. Tem que ter o estudo, né? O quanto, vamos usar o exemplo ali das câmeras, né? Quantas câmeras vão ser, em quais escolas, Exatamente. A quantidade, o quanto vai ser o custo, o quanto vai aumentar no bolso do contribuinte. É fácil, né? Vereador, vamos lá. Agora, recentemente, foi aprovada a Semana Internacional do Cinema. Exato, né? O que isso traz de benefício para a cidade? Olha, antes de falar sobre o projeto, eu gostaria de parabenizar o André Gioverdi, que foi uma pessoa que me ajudou a fazer o projeto. Ele teve a ideia, pediu para que fizesse o projeto. Especialista em cinema. Especialista em cinema, o cara é sensacional. E esse projeto ele tem não só o cunho cultural, mas também o cunho econômico, né? A gente trazer algum entretenimento para a nossa cidade, como já tem o Festival de Cinema nos finais do ano aqui em Balneário Camboriú, para que isso seja incentivado e vire também uma atração turística e fortaleça a economia local, né? Por que não fazer um grandioso evento de cinema aqui em Balneário Camboriú, já que a nossa geografia aqui é tão bela, né? Temos, né, pessoas magníficas aí para a gente poder fazer com que isso se encaminhe da melhor forma. Fora na paisagem, tudo, né? A gente pode fomentar. Olha só, dos 175 proposições, 12 são pedidos de informações que o vereador direciona, né, a secretários, enfim, às autoridades do Executivo. O senhor teve resposta de todos esses 12 pedidos? Todas não. Uma boa parte sim, né? Uma boa parte também veio da Comissão Parlamentar Especial, que é a comissão que fiscaliza o centro de eventos, na qual sou presidente, foi criado há pouco tempo, é uma comissão temporária. A gente fez tantos pedidos para o governo do estado quanto para o governo municipal, né? E a maioria desses requerimentos foram respondidos. Que falando em fomentar o turismo, o centro de eventos vai ser marco, né, na história da nossa cidade, antes e depois. Exatamente, ainda tem mais um monte de pedidos para a gente fazer, né? E a maioria desses requerimentos foi a própria sociedade que entrou em contato com o gabinete e pediu, estou com uma dúvida tal. Aí a gente formaliza a pergunta e encaminha para o órgão responsável. Como é importante, né, essa transparência. Vereador, outra coisa que eu queria te perguntar, é sua primeira legislatura. Que tal a vida enquanto vereador? É o que você esperava? Era o que eu esperava, era um sonho que eu tinha já há bastante tempo, estou vivendo meu sonho, mas confesso que eu acreditava que iria ser menos travado, assim, né? O legislativo ele é mais limitado. Bastante burocrático. É bem burocrático, é mais moroso, né? E tu depende também de outras pessoas para fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas tem sido uma experiência sensacional, acho que vale tanto quanto uma faculdade. E tem sido legal, tenho me dedicado bastante. Inclusive, você é acadêmico de administração pública, faço na UDESC aqui, administração pública. Então, conciliar a faculdade com mandatos tem sido uma experiência formidável, assim, tá? Tem sido muito legal mesmo. Legal, olha só, estamos, né, finalizando o ano, daqui a pouco entra em recesso também. O que temos, o senhor tem de planos para 2018? Certo, acho que de primeira mão a gente falar sobre a questão do alargamento da praia, né, sentar com o prefeito, é uma das prioridades desse governo. A gente com a comunidade, vai ter que, né? Com a comunidade também, ficar em cima dessa questão. Esse projeto de lei é prioridade, da emenda à lei orgânica é prioridade a gente aprovar esse projeto para que isso seja aprovado o quanto antes, para que nos próximos 3 anos, né, os projetos de lei protocolados ali na Câmara de Vereadores, eles venham, né, com esses estudos.
E a questão fiscalizadora, que é o nosso principal papel, né? A gente tem que estar na rua, tem que atender a comunidade, atender as demandas e fazer o nosso trabalho, né? O trabalho do vereador, ele não é só projeto de lei, ele vai além disso, né? É verdade. Então, acho que essas são a minha prioridade. Tá certo. Vereador, obrigada por estar Obrigado pela conosco oportunidade. nesta quinta-feira. Olha só, então, né, gente? Vamos saber agora com o Lacerda. Lacerda, e aí? Tudo tranquilo? Vamos para a previsão do tempo, saber como é que fica o tempo. O vereador, eu tive a oportunidade de conversar mais tempo com ele lá no Câmara Cidadã, né, vereador? A quinta-feira vai ser de muito calor em nosso estado. Isso porque a massa de ar seco, que vem atuando em Santa Catarina nos últimos dias, garantiu dias ensolarados, coisa boa, né? Curtimos bastante feriado, né? Sol demais aí. Agora, ela vai ter um reforço de uma massa de ar quente. Acompanhe mais detalhes. Em Balneário Camboriú, a quinta-feira será de sol, porém à noite chove de forma isolada. Os termômetros ficam entre 18 e 34 graus. No sul do estado, sol e chuva, a mínima é de 17. Na região do Vale do Rio Tijucas, apesar do sol aparecer durante o dia, chove à noite. As temperaturas variam entre 16 e 33 graus. E no oeste, predomínio de sol, alternando com chuvas isoladas. A máxima é de 35. Amanhã, sexta-feira, o tempo muda e em Camboriú chove e ocorrem trovoadas isoladas. Os termômetros marcam entre 19 e 25 graus. Na capital Florianópolis também chove bastante, a máxima é de 25. No Vale ocorrem trovoadas, a mínima é de 19 graus. E na Serra chove bastante, a mínima é de 16 e a máxima é de 21 graus. Hora de saber os destaques do esporte desta quinta-feira. Boa tarde, Ednei. Boa tarde, Ana. Lacerda, hoje no Panorama Esportivo, o maior destaque, claro, fica por conta da conquista do Corinthians do título de campeão brasileiro 2017. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes. Tem gente hoje que está feliz da vida aí dentro da casa, né? Os corintianos estão todos vibrando aí com essa vitória antecipada do Corinthians, né? Daqui a pouquinho o Dinei traz os detalhes, né, Ana? É verdade. Em seguida tem Panorama Geral, depois muito mais com o Jupavan. E nós voltamos amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Esperamos você. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.